Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Foi essa declaração que Vladimir Putin, o presidente da Rússia, deu aos países que interferirem na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Você já imaginou o que seria do mundo se houvesse, de fato, uma guerra nuclear entre a Rússia e a OTAN, o maior país com poderio militar e a maior aliança militar do mundo? Nos últimos dias, nos deparamos com todo esse cenário de guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia, tendo como principais motivos para a execução do plano de Putin a expansão da OTAN pelo leste europeu, a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança militar comandada pelos Estados Unidos, a contestação ao direito da Ucrânia à soberania independente da Rússia e o desejo de Vladimir Putin de restabelecer a zona de influência da União Soviética. Mas o que aconteceria se houvesse ainda mais a evolução da OTAN em combater o avanço russo a ponto de chegarmos em uma verdadeira guerra nuclear? Foi isso que um grupo de especialistas em seguranças e armas nucleares dos Estados Unidos procurou responder através de uma simulação, mostrando a devastação que um conflito desse tamanho causaria. Para que a gente use como comparação, se a gente colocar lado a lado a quantidade de habitantes e a força militar pessoal da Rússia e OTAN, seria mais ou menos o seguinte: a OTAN conta com 944 milhões de habitantes, juntando todos os países membros, e os cerca de 3.650.000 militares. Já a Rússia possui 145.934.000 habitantes e um pouco mais de 900.000 militares. É uma proporção de um militar russo para cada 4 militares associados à OTAN. Porém, essa diferença termina quando a comparação é feita entre as forças nucleares. Segundo a Federação Americana de Cientistas, estima-se que pertence à Federação Russa aproximadamente 5.977 ogivas nucleares, enquanto a OTAN chega ao número de 5.943. Mas afinal, como essa guerra aconteceria? Segundo os especialistas, a guerra seria dividida em 3 estágios. Estágio 1, a guerra nuclear. A guerra nuclear ou guerra atômica é a guerra no qual seria usado as armas nucleares, podendo ser dividida em 2 partes. A guerra nuclear limitada, onde é usada uma pequena quantidade de armas, sendo alvo principal as forças militares da oposição, ou a guerra nuclear total, onde são usadas grandes quantidades de armas dirigidas a um país inteiro e alvos podem ser ou instalações militares do exército ou centros urbanos. Lembrando que os Estados Unidos são a única nação que alguma vez usou armas nucleares, tendo lançado 2 bombas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Durante esse primeiro estágio, é prevista uma devastação global de aproximadamente 178 milhões de pessoas em apenas 24 horas. Aproximadamente 86 milhões de baixas no território da OTAN e 91 milhões em território russo. Estágio 2, cinza nuclear. No segundo estágio, a gente tem o estágio da cinza nuclear, que é quando a radiação da explosão nuclear vai para a atmosfera e é espalhada. Nada mais que o pó radioativo criado quando uma bomba nuclear explode. Existem vários tipos de cinza nuclear, desde o tipo global até os mais restritos a determinada área. A cinza global é aquela em que os materiais que foram vaporizados pelo calor da explosão são suspensos em pequeníssimas partículas até a estratosfera. Essas partículas radioativas serão carregadas pelos ventos e serão depositadas na superfície terrestre durante semanas, meses ou até mesmo anos. Já o outro tipo de cinza nuclear é a cinza nuclear global, que ocorre quando a explosão nuclear se dá em terra ou em água. Enormes quantidades de água ou terra serão vaporizadas pelo calor da explosão e suspenderão até a atmosfera, formando uma nuvem radioativa. As partículas de maiores dimensões não chegarão à estratosfera e se depositarão na superfície terrestre em cerca de 24 horas na forma de cinza local. Estima-se que o segundo estágio da cinza nuclear será responsável por um número próximo de 8 milhões de mortes em um período de 1 mês. Estágio 3, inverno nuclear.
E por fim, a gente chegaria em um estágio 3, que seria chamado de inverno nuclear. A teorização desse estágio foi estudada por um cientista soviético, que hoje é território da atual Rússia, Vladimir Alexandrov. Apesar de ser uma hipótese teórica, tem base em evidências concretas, usando dados obtidos em testes nucleares em escala limitada. A teoria do inverno nuclear, inclusive, pareceu plausível bastante a ponto de influir no processo de desarmamento nuclear de grandes potências como Estados Unidos e União Soviética lá nos anos 80, quando o debate sobre o tema atingiu seu auge. Com o fim da Guerra Fria, a ideia de um inverno nuclear passou para o segundo plano, mas está novamente sendo revivida nos anos recentes, por uma nova geração de pesquisadores fazendo previsões preocupantes a partir de modelos computadorizados avançados. Tal teoria jamais se pôs à prova, mas os estudos, incluindo modelos gerados pelo computador, concluíram que um bombardeio utilizando armas nucleares esfriaria o clima mundial, podendo levá-lo a uma nova idade do gelo. As cidades cheias de materiais inflamáveis junto com os campos e florestas ao seu redor arderiam durante semanas ou até mesmo meses. Por pelo menos 2 anos, a incidência de raios solares seria menor. Isso tudo seria revertido em uma drástica redução das temperaturas superficiais em todo o planeta poucas semanas após o holocausto nuclear. Porém, os oceanos manteriam sua temperatura original devido à elevada capacidade térmica da água, o que resultaria em diversos eventos ciclônicos nas cidades e pontos litorâneos. Tais temporais somente cessariam quando a temperatura da água igualasse com a da Terra. Após esse desastre, emergiria um mundo gelado e estéril em que 90% das colheitas mundiais estariam arruinadas e a capacidade de geração de energia diminuiria em mais da metade. O futuro seria sombrio, recursos vitais de regiões inteiras teriam sido perdidos ou comprometidos, haveria fome em grande escala e inúmeras mortes por outros efeitos secundários. A previsão é de que haveriam aproximadamente mais de 360 milhões de mortos em apenas 10 meses de inverno nuclear. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.